Graça e paz a todos. Hoje eu quero deixar aqui mais uma experiência minha com Deus, né? Certa vez eu estava na minha casa, deitada no sofá, num momento ali de tranquilidade, meditando nas maravilhas do Senhor na minha vida, quando de repente veio o perseguidor, que não aguenta ver ninguém quieto, feliz, né? Que ele quer estragar a felicidade da pessoa. Ou nos dá trabalho para você nem perceber que está num momento de felicidade, né? Acaba perdendo um instante de felicidade por causa de algumas distrações que o próprio cão coloca na nossa vida. Aí a felicidade acaba que durando segundos. Aí eu estava agradecendo a Deus por tudo que Ele fazia na minha mente, na minha vida, né? As grandezas, a libertação que Ele me deu, que me transformou, me arrancou das garras pecaminosas de Satanás e fez eu ser uma mulher íntegra, né? Cheia de fé, paz e amor, inteligência, sabedoria, porque eu tenho visto todo o trabalhar de Deus na minha vida sempre. Aí o cão veio e falou assim: é fácil adorar a Ele, servir a Ele, quando se tem tudo. Queria ver você continuar nessa fé, nessa adoração aí, se não estivesse nada. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu preciso dar uma na cara desse Satanás aí. Aí fiquei orando a Deus os dias. O que eu faria para poder demonstrar que eu realmente amava o Senhor? Porque pelo que Ele é, não pelo que Ele fazia na minha vida. Por Ele ser amor, ser justiça, ser caridade, ser amoroso, ser meu Pai que me arrancou das garras pecaminosas de Satanás, né? Aí fui orar a Deus e Deus pegou e me instruiu direitinho, o Espírito Santo de Deus, que trabalha em nós o tempo todo, quando a gente dá lugar, né? Nos faz ser servos, nos faz ser cidadãos do reino. E uma coisa também que está escrita na palavra do Senhor é que quando a gente se torna amigos de Jesus, deixamos de ser servos, porque servos não conhecem os planos de Deus. Mas quem é amigo conhece os planos de Jesus, os planos de Deus, porque Ele faz conhecer, né? Aí o Senhor me mandou ir que Ele seria comigo. Peguei, doei minhas coisas todas, fiquei sem nada mesmo. E uns 15 a 20 dias assim, sem nada. Não tinha nada lá dentro de casa. Só um colchão, coberta que eu dormia, algumas roupas minhas, né? Porque os meus móveis, minhas vasilhas, tudo eu tinha doado. E o Senhor tinha falado comigo que podia fazer, que Ele ia me dar vitória, ia me honrar. Aí, em menos de um mês, eu consegui comprar tudo de novo. Graças a Deus. Tudo assim, o que eu precisava de ter dentro de casa, né? O Senhor me permitiu comprar. Graças a Deus. E também nisso aí, eu aprendi, foi quando o Espírito Santo me ensinou a acomodar na simplicidade. Tinha muita coisa que eu não precisava, que meus filhos não precisavam, que eu não precisava guardar lá em casa. Porque Ele estava me preparando para a vida que eu tenho hoje. É uma vida assim, acomodada na simplicidade. Senão eu jamais conseguiria ter mudado daquela cidade. Moro numa cidade grande hoje. Pago aluguel, o Senhor me dá condições de pagar aluguel, né? Moro numa kitnet, onde eu ia conseguir morar numa casinha pequena, com poucas coisas, só com o que você realmente precisa, né? Dentro de casa, que a gente precisa. De uma mesa, de camas, guarda-roupa, TV, geladeira, fogão, né? Essas coisas assim.
Aí a gente não precisa mais do que isso. Então, o Senhor me preparou, me encorajou para vir embora para cá, para onde eu moro hoje. Depois de tudo que eu passei, porque eu não ia conseguir nunca vir da onde eu saí daquele lugar. O Senhor me ensinou, me capacitou, me exortou para mim chegar aqui onde eu cheguei. Peguei e vim. Não tinha serviço arrumado. Eu orava a Deus para me vir sair daquele lugar que meu filho tava, minhas amizadezinhas lá que eu não tava gostando. Eles tinham uma turminha que brincava na porta de casa e tinha umas crianças lá, uns adolescentes lá que falavam muito palavrão e eu não gostava. E era muito difícil para mim tirar ele do meio daquela turminha. E ele gosta de jogar bola. Aí aconteceu que um conhecido do meu padrasto tem um netinho que joga bola. Tá crescendo, graças a Deus, tá crescendo no futebol. Ele ia ter uma peneira aqui em Montes Claros, eu peguei e vim. Meu filho gostou da escolinha. Coloquei, fiz a matrícula dele e a gente ficou umas 2 semanas, vim de lá pra cá pra poder vir nos treinos, 2 vezes na semana. Andei ao redor dessa quadra pra me conhecer o bairro. Comprar, pra ser um lugar assim perto da onde que a gente ia morar, né? Procurei um lugar pra morar. Graças a Deus, Deus preparou lugar pra mim morar onde eu tenho tudo perto. É um perto assim que não é muito perto, mas também não é muito longe, né? Dá pra gente fazer a pé. Aí a escola dele é perto, a igreja, o trabalho onde eu trabalhava é perto, né? Quando Deus tá no controle de tudo corre bonitinho. E eu fiz tudo isso caladinha, eu não saí esparramando pra ninguém meu plano, que eu ia mudar e tal, não, né? Porque há muitos anos eu tinha essa vontade de mudar daquela cidade, mas tinha muitas coisas que me impediam. Aí quando chegou o tempo do Senhor na minha vida, que eu fui fazendo as orações, o Senhor tira dos meus caminhos, tudo que me atrapalha, tudo que me impede de crescer, de evoluir. O Senhor foi tirando pessoas, foi tirando, que eu acabei ficando sozinha. Só ele e eu. Aí não falei com ninguém. Quando eu ajeitei tudo, que eu cheguei aqui, aluguei a kitnet. E quando eu cheguei lá, só falei com a minha mãe, já foi arrumar as coisas. Contratei um caminhão para trazer minhas coisas. Amanhã eu tô indo embora. Como que você vai, moça? Você já arrumou serviço lá? Não, hora de chegar lá eu arrumo. Eu me viro. E Deus me preparou tanto que eu tinha 11 classificações na carteira, né? Aí fica mais fácil para arrumar serviço em cidade grande. Aí arrumei serviço rapidinho, me estabeleci aqui. E estou aqui até hoje. A fé me moveu, me encorajou. A fé em Deus, a fazer tudo isso que eu fiz. Confiando em Deus que tudo ia dar certo. Não tendo medo, né? Então, quando a gente confia no Senhor, quando você usa a fé mesmo, dá tudo certo. Você não sofre. Se passar alguma coisinha assim, não é que não sofre muito, né? Não sofre aquele sofrimento. Não se decepciona, porque você está em direcionamento de Deus, né? Deus que está te direcionando. Então, não tem como você sofrer, você errar. Aí, deu tudo certo. O Senhor me honrou. Me tirou daquele ambiente que eu vivia. Era muito cercada de inveja. E pessoas que... E eu também não sabia, não contar nada da minha vida. Tudo eu tinha que falar com os outros, achando que era amiga minha, porque ia me dar um conselho, que ia... Eu sempre contava algo na intenção da pessoa me jogar pra cima, me impulsionar, me dar força, apoio, né? Mas não. O que sempre acontecia é que me jogavam baldes de água fria. E eu desanimava e nunca saí do lugar. Quando o Senhor me resgatou e eu aprendi a não contar minhas coisas pra ninguém, contar somente pra Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo, pedi a Ele para ser meu direcionamento, eu não sofri mais com decepções. Não tenho decepções de pessoas mais, porque eu não confio, assim, de contar a minha vida pra ninguém, né? A não ser pra Deus. Então, assim, você que tem costume de ficar contando suas coisas pros outros e tá vendo que toda vez que você conta, daí
Para de contar, conta para Jesus. Ele vai te ajudar. Você vai lá, faz tudo certinho, segue o passo a passo, bonitinho. Não conta para ninguém, não. Depois que acontecer, que você vai e conta, né? Que assim dá muito certo. A Bíblia tem muitas passagens que falam de fé. Abraão mesmo foi para uma cidade que ele nunca conheceu. Chegou lá naquela cidade, Deus prosperou ele, né? Então, nós temos muitos exemplos na Bíblia. Ler a Bíblia é bom demais. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e pelos meus. Você que está nesse processo aí todo aí, se sente sozinho. Quando a gente tem Deus, Jesus no coração, a gente nunca tá só, porque Ele sempre tá ali ao nosso redor. Lutas a gente vai ter, muita luta o tempo todo. Tanto faz você estar na igreja como no mundo, a gente vai ter momentos de sofrimentos, de desânimo, mas com Jesus o fardo é mais leve, né? Então é isso. Vou fazer um instantinho de oração para que Deus venha nos abençoar mais e mais. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e graça, Deus de misericórdia. Eu peço a Ti, Senhor, neste momento que abençoa cada pessoa, meu Deus, aí do outro lado, que está assistindo estes vídeos que eu tenho feito. Oh, meu Pai, que eu venha cada vez mais e mais, o Senhor venha me aperfeiçoar, me ensinar, para que eu possa crescer, Senhor. E que eu possa, Senhor, através das minhas experiências, vir gerar almas para o reino. Aqueles que se encontram fracos, venham se fortalecer. Aqueles que têm deixado de sonhar, venham voltar a sonhar, porque quando sonhamos em Cristo Jesus, tudo se torna realidade. Oh, meu Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a fé do Teu povo. Grande Deus, confirma a grande bênção, a vitória e o milagre na vida de cada um. Repreende, Senhor, toda a depressão. Repreende todo espírito de enfermidade. Repreende, meu Deus, todo espírito de derrota. O Senhor vem repreendendo todo o mal. Que nenhuma arma forjada por Satanás contra nossas vidas venha prevalecer. Mas que sejamos vitoriosos em tudo que formos fazer, Senhor. Confirma a grande bênção, a vitória e o milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.